Clarice, Mas já tá gravando. Eu nem dei uma pitada no meu tabaco. estamos no ar. Olá, me chamo Clarice. Clarice Lispector. Ressuscitei e estou aqui para contar a minha vida para vocês. Clarice, conte sobre sua vida pessoal e também profissional. Bom, sou judaica. Nasci na Ucrânia, no dia 10 de dezembro de 1920. Então, já sabem a minha idade. Meu nascimento aconteceu em uma época difícil. Os meus pais percorriam várias aldeias da Ucrânia por conta da perseguição aos judeus na Guerra Civil Russa. Com 2 meses de vida, cheguei no Brasil. Desde então, me considero brasileira, não ucraniana, porque naquela terra eu literalmente nunca pisei. Fui carregada de colo. Minha família foi recebida por minha irmã Zaina, junto com o marido José. Então, o pai quis mudar nossos nomes. Ele se chamou Pedro, Marieta minha mãe, eu como Aia e por fim Clarice. Alguns dos meus irmãos também mudaram os nomes. Estava tudo indo muito bem. Até que o relacionamento entre meu pai e meu cunhado José começou a ter dificuldades de compreensão. Então fomos para Recife, por decisão de meu pai. Comecei a escrever logo que comecei a ler, ainda em Recife. Lá vivi boa parte da minha infância. Tive uma infância difícil, porque a minha mãe, ela morreu quando eu tinha 9 anos. Qual foi o motivo da morte de Dona Marieta? Sofreu de sífilis, anos e anos, por ter sido estuprada na época da Guerra Civil Russa, quando estávamos na Ucrânia. Quando eu tinha 15 anos, meu pai decidiu morar no Rio de Janeiro. Com os meus 19 anos, fui aceita para a escola de Direito, na então Universidade do Brasil. Fiquei frustrada com muitas das teorias ensinadas no curso e descobri um escape: a literatura. E no ano seguinte, publiquei meu primeiro conto, Triunfo, para a revista Pan. 3 anos depois, acontece a morte inesperada do meu pai. Eu e minhas irmãs ficamos arrasadas. Foi então que eu me afastei da religião judaica. E como você chegou ao Departamento de Imprensa e Propaganda, Clarice? Foi Lorival Fontes. Provavelmente por causa do meu conto, Eu e Jimmy. Trabalhei na Agência Nacional. Eu era responsável por distribuir notícias aos jornais e emissoras de rádios da época. No mesmo ano da minha formatura, eu me casei com um colega
Mauri Valente. Mauri foi aprovado e passou a fazer parte do quadro do Ministério das Relações Exteriores. Minha primeira viagem como esposa de diplomata foi para a Itália. Onde servi durante a Segunda Guerra Mundial como assistente voluntária junto ao Corpo de Enfermagem da Força Expedicionária Brasileira. Morei em países onde meu marido foi escalado, como Inglaterra, Suíça, onde eu tive meu primeiro filho, Pedro, que sofreu de esquizofrenia. E Estados Unidos, onde nasce Paulo, meu segundo filho. Depois de alguns anos, me separo de Mauri, que continuou na Europa. Enquanto eu voltei para o Rio de Janeiro, com os meus 2 filhos. E assumo a coluna só para mulheres do Diário da Noite. Clarice, é verdade que provocaste um incêndio em teu quarto? Conte-me um pouco dessa história. As pessoas não deixam passar uma, não é? Enfim, é verdade sim. Eu acabei pegando no sono e incendiei meu quarto inteiro. Quase perdi minha mão e corri risco de morte. E por que ainda fuma? Isso quase tirou tua vida, Clarice. O cigarro já está tirando minha vida. Clarice, explique-nos o porquê do título de A Grande Bruxa da Literatura Brasileira. Talvez por minha obra O Ovo e a Galinha. Otto, um grande amigo meu, diz o seguinte sobre a minha obra: não se trata de literatura, mas de bruxaria. Acredito que seja pela obra. Não vejo outra resposta para tal pergunta. Conte-nos como foi a sua morte, Clarice. Após minha publicação do romance A Hora da Estrela, faleço no ano de 1977, com câncer inoperável no ovário, diagnóstico desconhecido. Um dia antes de meu 57º aniversário, em 9 de dezembro. Para finalizar, conte sua trajetória em poucas palavras para nossos telespectadores. Após tantos transtornos, consegui o que tanto queria. Minha primeira obra foi Perto do Coração Selvagem. Depois dela, continuei com a minha carreira até meu falecimento, no ano de 1977. Mas não se preocupem. Apenas meu corpo morreu.